Olá, meus queridos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de nosso Deus Pai esteja com todos vocês. Vamos dar início hoje a mais um pequeno texto da Palavra de Deus para a gente meditar. E eu quero convidar os amados a ler o texto da Palavra de Deus, que está no livro de Colossenses, ou seja, a carta de Paulo aos Colossenses, e no capítulo 3, versículo de 11 a 17, que diz o seguinte: mas eu vou me ater ao versículo 11, onde não há, ou não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém? Na decorrência desse texto, nós vamos observar algumas coisas, alguns fatos que é necessário que tenhamos de observá-los. Por quê? Porque se nós falamos aqui no texto lido que Cristo é tudo em todos, mas nos faltam algumas coisinhas para que Cristo seja tudo em todos. E nós vamos observar a partir de agora que como ou quando pode ser considerado essas coisas, que Cristo é tudo em todos. Primeiro, meus queridos, eu queria dizer para você o seguinte: quando entre nós, eu digo especificamente nós os cristãos, considerarmos uns aos outros em amor, quando não houver entre nós divisão, quando não houver separação, quando não houver esse tipo de coisa entre nós, talvez possamos dizer, nós com propriedade, dizer Cristo é tudo em todos. Porque nem sempre é assim. Infelizmente, nós vivemos num caos. E esse caos, como caos eu já tenho falado aqui em outros vídeos que eu tenho postado, que nós vivemos em caos material, financeiro, físico e amoroso e espiritual especialmente. Então, nós vivemos quase como que em guerra, mesmo falando de amor, falando que Jesus é o nosso Deus, falando que só Jesus Cristo salva, que nós temos a vitória nas mãos por meio de Cristo Jesus. Então nós temos observado tudo isso. Porém, Cristo só pode ser tudo em todos quando desaparecer de entre nós as divisões. E aí sim a gente pode ver o efeito daquilo que Cristo faz em cada um. Nós observamos aquele texto de segunda carta de Paulo aos Coríntios, onde ele diz assim, que eis que se alguém está em Cristo, nova criatura é, eis que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Então, para termos uma condição de percebermos que Cristo é tudo em todos, é quando essas coisas, essas divisões, essas picuinhas que há entre o povo de Deus, aí sim nós podemos dizer que Cristo é tudo em todos. E aí o versículo 11, ele é muito claro, ele diz, onde não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Então, queridos, é assim que a gente pode observar
a palavra de Deus no sentido real do que ela expressa para nós, que Cristo tem que ser tudo em todos para nós. Em segundo lugar, meus queridos, nós podemos constatar que Cristo será tudo em todos quando nós não nos prendemos a algo que nos leva a um entendimento, a um desentendimento, né? Mas as qualidades entre nós podem aparecer ou possam aparecer. Então, nós observamos da seguinte forma, que hoje nós podemos constatar e ver defeitos em um e em outro. Aquele é mais gordinho, aquele é mais magrinho, aquele fala mais alto, aquele fala mais baixo, aquele é diferente, olha que roupa ele está vestindo, olha como é que ele se coloca, que posição, olha a postura dele e assim por diante. Então nós não temos a condição ainda de dizer que Cristo é tudo em todos. Eu costumo dar um exemplo muito interessante na questão de que a koinonia, a palavra grega para isto, a comunhão entre nós, ela é como que um purê de batatas. Você pega aí um saco de batatas e você, mesmo elas estando dentro de um saco, elas têm diferença entre elas. Elas são mais gordinhas, outras mais chatinhas, outras mais compridinhas, outras de todas as formas. Mas, quando você faz um purê daquela batata, você não vê diferença entre elas. Todos ficam uma só massa. E aí sim começa a aparecer as qualidades. E aí quando você saboreia um delicioso purê, você realmente percebe a qualidade que existe nas batatas, né? Assim, meu querido, minha querida, é assim que Deus quer nos ver. É como que fosse uma única massa, um purê de pessoas humanas chamados cristãos. Viver nesta comunhão maravilhosa, né? Aí no versículo 12 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, queridos, aí está a grande diferença entre um saco de batatas e um purê. Ou seja, aí está um ajuntamento de cristãos e o cristianismo puro, real. Entende? É assim que Deus quer nos observarmos. Ele quer que sejamos verdadeiramente este purê, porque só assim Ele pode ser tudo em todos. É muito gratificante quando você olha para as coisas de Deus e vê que ali está em uníssonos os pensamentos, como era lá em Atos capítulo 2, né? Mas, infelizmente, nós temos essas diferenças. E é preciso, meus amados, que nós tenhamos uma outra posição. Em terceiro lugar, quando a compreensão do pecado, do perdão, especificamente do perdão, meus queridos, ela possa ser líder entre nós, essa compreensão do perdão, você chegar para o outro, ainda que você seja o certo, mas você ir lá e pedir perdão para essa pessoa. Aí sim você tem a colocação de você receber o perdão daquela pessoa e também de Deus, por que não dizer assim? Porque é o que mais nós necessitamos, é o perdão de Deus, né? E aí nós temos essa posição. Precisamos viver a realidade do que a palavra de Deus nos ensina. E em quarto lugar, meus queridos, eu queria dizer para você também que o amor de Deus possa estar sendo
derramado sobre nós, de tal forma que nós tenhamos uma condição de sentir em todos o amor de Deus sendo derramado. Porém, nós estamos vendo hoje as dificuldades que nós temos. Nós dizemos que amamos. Eu me lembro de um cidadão que lá na cidade de Diadema, na Igreja Batista Central, ele tinha um cidadão que ele dizia assim: eu vejo assim, meu amado irmão, que às vezes as pessoas nos abraçam, mas eles abraçam chamado o famoso abraço de tamanduá. Ele bate nas nossas costas, né? Eu achava interessante aquele irmão dizer isso, porque verdadeiramente a gente sente isso no meio do povo de Deus, né? Eles nos abraçam, mas abraçam como o tamanduá, com os dedos encravados em nossas costas, querendo talvez aí o desejo de derrubar, de puxar o tapete, de fazer algo que desabona-o como cristão, que tira verdadeiramente o verdadeiro sentido de ser cristão, de ser verdadeiramente um servo de Deus. É triste a gente observar isso. Mas cada irmão, cada igreja que eu tenho passado, cada pessoa, eu tenho aprendido coisas, né? Eu tenho aprendido coisas. Porque, na realidade, irmãos, nós temos que ser humildes o suficiente, como Paulo disse. Paulo disse o seguinte, disse que ele, quando ia ter com os romanos, ele aprendia com eles. Então, um cara, digamos, desculpa a colocação, uma pessoa do naipe de Paulo, vir a dizer que aprendia com os romanos, com aquele povo do qual ele ministrava para eles. Aí é que você pode entender a humildade, a grandeza, a compreensão que Paulo tinha daquele povo, de que ele estava verdadeiramente ministrando a palavra de Deus para aquele povo, né? Então, nós precisamos ver isso. E olha, querido, você tem essa condição. E nós, irmãos, precisamos fazer isso para sermos vencedores. E nós só estamos vivendo essa questão de vencedor apenas no falar, mas no agir nosso, nós não lutamos para vencer. Parece que nós esperamos a guerra terminar e a gente diz, agora eu já sou vencedor, mas eles lutaram por mim. E não é assim, amados. A Bíblia diz que nós devemos lutar, desenvolver a nossa salvação, procurar sempre viver no vínculo da paz. Está aí, nesse texto que nós acabamos de ler, o versículo 14. Diz aí o versículo 14, olha só. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Em tudo que venhamos fazer, irmãos, sejamos amorosos uns para com os outros e não podemos viver aquela prática que disse o apóstolo João, lá em 1 João, onde ele diz assim que nós não devemos amar apenas de palavra, mas de ação, de verdade. Isso é muito importante. Muito importante. Agora, outra coisa que nós precisamos entender, irmãos, que nós, nesse quinto lugar que nós vamos falar, é que a paz, gratidão, tem que estar no meio de nós. Nós, muitas vezes, não temos gratidão. Nós não agradecemos a Deus quase por nada. Nós só temos aquela lista de pedidos. Chegamos nas igrejas onde a gente passa, onde você vê as pessoas pedindo e não tem como essas pessoas agradecer, porque eles só vivem a pedir. E tem uma linguagem comum. Por isso que eu digo que nós tem muita... Eu aprendo muito com aonde eu passo, alguns irmãos. Tinha um irmãozinho que dizia assim, olha, o irmão 6 horas, né? E eu não entendia muito bem, aí cheguei e disse, mas por que o irmãozinho 6 horas? É aquele irmão 6 horas por mim? Olha, 6 horas por mim lá hoje, viu? 6 horas por mim. Então, é o irmão 6 horas. Irmãos, nós precisamos ter gratidão, nós mesmos, buscar de Deus a perfeição, buscar a paz,
ter gratidão, agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas a cada dia. Você hoje tem uma roupa para vestir, você tem o que comer, você já comeu, já hoje, talvez, né, no horário que você vai ouvir essa mensagem, você já tenha tomado café, almoçado e jantado. Então, você é um bem-aventurado, louve a Deus por isso, agradeça a Ele por isso, seja gratos, porque Deus é uma pessoa muito feliz quando nós somos gratos a Ele. Você pensa que Deus não é uma pessoa? Será que é por isso que você não agradece? Porque acha que Ele não vai ficar feliz por você ter agradecido a Ele? Lembra da parábola que Jesus conta dos 10 leprosos? Onde vieram 10 leprosos para ser curado e Ele curou os 10 e apenas um voltou para agradecer. E Ele disse, não eram 9, 10? Por que só você veio agradecer? Cadê os outros 9? Então, isso entristece o coração de Deus. Ele entristece porque Deus ele fica feliz quando a gente chega até Ele para glorificar, para agradecer, para pedir. E por que não por isso, né? Então, meu querido, nós devemos observar isso. Ser gratos a Deus. Sentir a paz de Jesus entre nós. Para que o mundo possa entender que Jesus Cristo foi enviado. Então, amados, a paz deve reinar em nossos corações. E a gratidão, a forma de mostrar para Ele o quanto nós somos gratos. Né? E o 6º lugar aqui, amados irmãos, é que nós precisamos observar o seguinte, que a vida nossa deve tornar-se um exemplo. Meu querido, seja um exemplo de cristão, porque muitas vezes, irmãos, nós somos tão infelizes, mas tão infelizes que nós não queremos nem ser exemplo de cristão. É por conta da nossa infelicidade que nós somos assim. Então, se você é uma pessoa que procura viver a palavra de Deus realmente, então você acaba sendo uma pessoa feliz. Se você viver a prática do Evangelho, você torna-se um cristão feliz. Porque a palavra de Deus diz que a vida nossa tem que ser de gozo, de paz, de felicidade. E aí estão os frutos do Espírito. Na nossa comunhão, na nossa gratidão, no nosso confessar os pecados, de perdoar um ao outro. Então, portanto, irmão, vamos fazer isso para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Finalmente, a palavra de Deus diz, para que Cristo seja tudo em todos. Está aí no versículo 11. E ele diz que nós precisamos deixar essas coisas para trás, porque não pode haver entre nós divisão. Agora, com isso eu não quero dizer para você que você entre aí no ecumenismo barato, que você pode se misturar com qualquer tipo de seitas, ou até mesmo de seitas demoníacas, para dizer que você está tendo comunhão. A palavra de Deus diz que não tem nenhuma comunhão entre a luz e as trevas. Você pode sim chegar a essa pessoa para ganhá-lo para Jesus, mas não para fazer parte do seu ministério, para fazer parte daquilo que ele pratica. Apenas para ganhá-lo, mostrar que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E através da sua palavra, você diz assim, olha, mude de posição. A sua posição não agrada a Deus. Deus quer isso de nós. Por isso, meu querido, minha querida, você que está lendo, meu amigo, olha, você deve e pode ser um vencedor. Você deve buscar do Senhor essa prática de viver a palavra de Deus. Primeiro, você se entregando a Jesus. Segundo, você obedecendo a sua palavra, os seus ditames, para que o mundo venha entender, como diz lá em João, capítulo 17, versículo 21, que Deus enviou a Jesus Cristo por meio da minha e da tua comunhão. Então, seja essa pessoa agradecido a Deus. Amém? Busque ao Senhor, seja grato, para que Jesus Cristo seja tudo em todos. Deus abençoe, tenha um bom dia na presença do Senhor. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus.